Olá, bom dia. Meu nome é Nina e esse é o Papo Reto, uma minissérie de entrevistas com as candidaturas a vereador da cidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui com a Frente Negra Antirracista, com a Rafaela e com o Lucas. E, Rafaela, eu vou começar com você pedindo para que você conte um pouquinho da caminhada, né, da trajetória, de como se constitui a Frente Negra e essa candidatura coletiva. Tudo bem, Rafaela? Bom dia a todos e todas, eu sou a Rafaela Carvalho, estou compondo aí essa frente. Na verdade, a nossa caminhada já tem muitos anos, né? Nós somos de movimentos sociais, eu sou do movimento de mulheres, o Lucas é de movimento de bairro, junto com o Jorge, nossa candidatura coletiva tem 6 pessoas, né? Então, é movimento de bairro para moradia, movimento de mulheres, movimento de juventude, e a gente chegou na conclusão de que não tinha nenhum partido que nos representasse, né? Então, desde 2016, a gente tomou a decisão de construir um partido novo, uma opção que representasse os nossos ideais, porque a gente pudesse falar com o povo aquilo que a gente queria dizer, porque nenhum partido dizia o que a gente realmente queria dizer para o povo. Então, a gente começou a se organizar para construir uma nova legenda, uma nova opção política. Tivemos que interromper isso no meio, porque a lei eleitoral mudou, então a gente teve que começar o processo todo de novo, e de 2017 a 2019, a gente teve 2 anos aí para coletar assinaturas no Brasil todo, e coletamos mais de 1.200.000 assinaturas de gente que concordava que era importante legalizar a unidade popular pelo socialismo, essa nova opção, para que fosse uma ferramenta de guerra nossa contra o capitalismo, contra a fome, contra a miséria, para uma vida digna do nosso povo, né? Então, a gente conseguiu legalizar em dezembro de 2019, então essa é a nossa primeira eleição, né? É o primeiro momento que a gente vai disputar uma eleição. A gente tem campanhas no Brasil todo, e aqui em São Paulo a gente viu a necessidade de dialogar principalmente com o povo mais pobre, o povo que está nas quebradas, e, sobretudo, é o povo negro, né? Então, a necessidade da gente dialogar o que é antirracismo, né? Que para a gente é ter direito a emprego digno, a ter um salário que sustente a nossa família, que nos permita pagar aluguel, permita pagar as nossas contas, alimentar os nossos filhos e chegar até o fim do mês dignamente, né? Esse período de pandemia que a gente está vivendo, milhares de pessoas foram mandadas embora. São Paulo, uma cidade tão grande, tão rica, e a quantidade de pessoas morando nas ruas, a quantidade de pessoas na miséria, a gente viu que era necessário a gente se pautar, né? Pautar a nossa luta, a luta do nosso povo, e por isso que a gente decidiu por essa frente negra antirracista, né? Para conseguir dialogar mais com o nosso povo, para além da representatividade, que é importante, mas a gente quer ter direito à nossa vida, né? A gente quer ter direito a viver dignamente. Então, para a gente é importante estar nas ruas, dialogar com a nossa população, discutir política, discutir economia, e de quebra ser uma opção aí para as próximas eleições municipais. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada mesmo. Agora, então, eu vou pedir para que vocês, né, você e o Lucas, contem um pouquinho para a gente, um pouquinho da referência de vocês, né? Eu sei que é uma candidatura coletiva, são 6 pessoas, e fiquem à vontade para contar para a gente de onde vem essa militância, né, de quais são as pessoas, as figuras, enfim, movimentos, aquilo que vocês conseguiram se espelhar, enfim. Conte um pouquinho para a gente. Pode começar, Lucas. Bom, meu nome é Lucas Nascimento, né? Também componho aí a Frente Negra Antirracista. E, bom, os movimentos, né, de luta, né, os lutadores que nos influenciam são vários lutadores, né, tanto no nosso país quanto no mundo, né. A gente tem uma história de luta muito grande dos trabalhadores, né, inclusive da população negra, né. A gente vê que desde a
da época que escravizaram o nosso povo, né, escravizaram os negros, sempre houve várias revoltas, né, nada foi dado de graça, inclusive o fim, né, da escravidão. E a gente se espelha muito, né, muito nas revoltas dos explorados, né, das revoltas dos trabalhadores. A gente vê que, infelizmente, tem essa ideia, né, que tentam colocar na nossa cabeça que o nosso país é um país acomodado, é um país que não sabe lutar, mas a gente vê que na nossa história os exemplos mostram outra realidade, né? Desde Manuel Lisboa, né? Desde Manuel Aleixo, né? Desde vários nomes aí da luta popular, do Sem Terra, dos camponeses, a gente se espelha muito, né? Em Zumbi, Dandara, né? Os próprios lutadores aí da metade do século passado, né? Que compuseram a Frente Negra, né? Abdias Nascimento, Solano Trindade. Então, são muitos nomes. E o fato mais recente que a gente influenciou muito a gente por nos organizar, por ver a importância de nos organizar, foi as próprias manifestações de julho de 2013, né, que mostrou a importância desse debate da gente ir para a rua, né, se revoltar, mas não ir de qualquer forma, se organizar em uma organização de preferência que debata a raiz dos problemas. Então, desde essa época surgiu o debate de se legalizar, né, a Unidade Popular pelo Socialismo, além dos movimentos que a gente fazia parte, de moradia, né, de mulheres, como a companheira falou, né, a Rafa, desde então a gente, esse foi um fato, né, histórico que nos influenciou bastante, muitos militantes começaram a se organizar a partir daí, e é isso. Aí, se a Rafa quiser complementar. Não, com certeza. E eu não poderia de citar também 2 livros clássicos, né, que para a gente é uma referência muito importante. O primeiro é o Manifesto do Partido Comunista, né? Seria impossível não falar desse livro, que é bem pequeno, mas traz uma carga teórica e um nível de necessidade da organização do nosso povo, que é muito importante, porque a gente tem no país hoje uma pequena classe, né, que é dos capitalistas, que domina toda a riqueza, concentra. Aquele dono das lojas Avan, ele ficou mais bilionário durante a pandemia, né? Enquanto o nosso povo começou a passar mais dificuldade, mesmo na perda de emprego, passar fome. O que é isso, né? Não conseguir sustentar a sua casa. Porque isso gera riqueza, concentração da riqueza nas mãos de meia dúzia de pessoas. Então, essa relação é que não está certa, né? A gente paga juros da dívida pública, a gente paga religiosamente dinheiro para quem já tem muito dinheiro, enquanto a gente corta dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da moradia, saneamento básico, a gente tira dinheiro dos mais pobres. Então, é essa realidade que a gente quer discutir com o nosso povo, né? O Brasil é um país rico. A questão é a diferença de política, né? O que é feito com o dinheiro, qual a prioridade que os nossos governantes dão. E a cidade de São Paulo é um exemplo claro disso, porque é uma cidade gigantesca, totalmente opressora, que nosso povo não tem os mínimos direitos básicos, né? E é isso que a gente quer dialogar. E o outro livro, que também é uma referência muito importante, principalmente para a luta das mulheres, é o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que foi o primeiro livro que sintetizou a luta das mulheres negras, né, antirracistas e anticapitalistas, fazendo essa junção de qual é o papel do povo negro na organização contra esse sistema que nos mata, e mesmo a própria organização das mulheres, né, a importância das mulheres nesse processo, e sobretudo as mulheres negras, né? A gente sabe que todas as mulheres sofrem violência, mas as mulheres negras, elas sentem muito mais a realidade cruel, né? Inclusive, nos últimos 10 anos,
o número de violência, né, de morte contra as mulheres brancas diminuiu, mas contra as mulheres negras aumentou. Então, é um debate que a gente precisa fazer. O nosso povo pobre é a maioria, o nosso povo negro é a maioria nas quebradas, nas favelas, é a maioria nos empregos mais precarizados, né? São os terceirizados, são os garis, enfim, e são os primeiros a serem mandados embora e os que mais têm dificuldade de arrumar emprego. Então, são referências para a gente muito importantes, muito caras, né? Porque, inclusive, a gente passou quase 400 anos de escravidão, a gente não teve reparação para o povo negro com o fim da escravidão, e a gente quer fazer esse debate agora porque a gente pode mais. É muito pouco a gente perder nossas vidas, a gente ser discriminado pela cor da pele, né? Então é um debate importante que a gente precisa fazer. Eu não disse, mas junto com a gente, né, junto com o Lucas, junto comigo, nessa chapa, tem o Jorge, tem a Tainá, tem a Dani e tem a Júlia, né, que estamos todo mundo disposto a dialogar com a nossa população e fazer propostas para que a gente consiga viver dignamente, né? Eu acho que a nossa maior intenção é isso, que a gente possa viver dignamente, plenamente, com tudo que a gente tem direito e discutir aí saídas políticas para a nossa sociedade no longo prazo, né? Não só agora para essas eleições, mas também organizar o nosso povo para lutar no longo prazo. Isso para a gente é fundamental. Obrigada, Rafaela. Então, obrigada, Rafaela, obrigada, Lucas. Eu vou pedir, então, a gente já vai ter que encaminhar já para a parte final, e eu vou pedir que vocês nos tragam, conte um pouquinho para a gente sobre quais são as propostas, né, quais são os projetos, se eleitos, se a candidatura for eleita, quais são os projetos para a cidade de São Paulo? Certo. Bom, nossa candidatura, ela é uma candidatura que se diz antirracista, né, mas que luta contra o desemprego, contra a violência do Estado e contra o racismo, né. A gente acha isso muito importante, né, porque é como foi mencionado anteriormente, que o desemprego está muito alto, né, as propostas em relação ao desemprego é que a gente mobilize, né, o que a gente pode garantir, que a gente vai começar e continuar, que a gente sempre faz, é a luta contra o desemprego em relação a o grande número de demissões que foi feita, né, nesses últimos tempos, não tanto no país, mas isso se reflete pior em São Paulo, que é uma grande cidade, uma grande metrópole. A gente vê uma concentração aumentando cada vez mais, uma concentração de riqueza que fica estagnada nas mãos de alguns bilionários e que não volta para a economia, não volta para a nossa população, não gerando empregos. Então, o desemprego é um problema muito grande, que exige uma mobilização muito grande, se a gente realmente quiser dar uma solução. E isso não vamos ser nós, né, sozinhos, mas sim junto com o povo. Então, a gente precisa cobrar uma auditoria da dívida pública, né, um raio-x do que a gente está gastando, os recursos da cidade, recursos esses que são horas de trabalho, né, são vidas que estão sendo gastas na produção de riqueza e que estão indo para onde a gente não sabe, né, uma caixa preta. Então, a gente precisa pautar urgente essa auditoria da dívida da nossa cidade. E outra coisa, permitir que quem quer trabalhar consiga trabalhar. Por quê? Hoje a gente tem mais de 150 ambulantes na cidade de São Paulo. E, mesmo em plena pandemia, não foi dado um apoio, não foi dada uma alternativa, pelo contrário, né, foi imposta uma solução que não está resolvendo nada, que é o Tô Legal. A gente está vendo poucos ambulantes se legalizarem, né? Antigamente, pouco mais de 2.000 tinham o termo de permissão de uso para trabalhar, e a gente acha isso muito errado, quando você tem hoje mais da metade da população ativa desocupada, né?
Então, a gente acha isso muito errado. Se tem gente querendo trabalhar, e em vez da gente ver a prefeitura ajudando, tá atrapalhando, cobrando um dinheiro que a maioria dos ambulantes não tem para poder trabalhar e sustentar suas famílias, né? A segunda proposta é em relação à violência do Estado, né? A gente precisa ter um outro sistema de segurança pública. A gente usa a nossa candidatura para denunciar isso, para lutar, né, contra as mortes na periferia, né, contra a violência a violência contra o jovem, contra a juventude, que também afeta e muito a economia, porque a gente tem uma segurança que desde de muitos anos atrás, né, vê o povo pobre como inimigo, e não estamos falando de uma pequena parcela, né, da população. A gente está vendo uma segurança pública em boa parte do país, olhando para a população, olhando para brasileiros como inimigos, brasileiros pobres, pretos, favelados, e isso a gente acha muito errado, e é uma luta constante que também a gente precisa de muita mobilização, né, contra o encarceramento, né, que a maior parte dos encarcerados, jovens, pretos, periféricos, são por pequenos furtos, né, são por uso de drogas, e hoje a gente é o país, né, que mais terceiro em número de população encarcerada, né, e por que não falar também da violência do Estado, o abandono da saúde, né, a gente viu na pandemia e os bairros mais negros, né, também foram os bairros que mais tiveram mortes ao Covid, né, mortes pelo Covid. Tivemos aí o Jardim Ângela, né, que tem 60% da população de pretos e pardos, tem números altos de mortalidade. Vemos no Grajaú, que até 4 vezes as mortes de outros bairros, né, como Moema. E também na Zona Leste, né, a gente vê Guaianazes, vê Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes tem a média de vida de 53 anos. Então, a gente acha que também isso é uma violência de Estado. A proposta que a gente tem é mobilizar a população para lutar pelo SUS. Porque 80% da comunidade, né, da população atendida pelo SUS se autodeclara negra e parda. Então, a gente acha essencial a luta pelo SUS, por mais investimento na saúde pública. E, por fim, a luta contra o racismo, né? A minha companheira, né, a companheira de candidatura, né, a Rafa, mencionou uma coisa muito importante, que além da gente se autodeclarar negros, que é uma luta muito importante também, uma luta antiga, né, de se autodeclarar negros e pardos, né, negros, toda a comunidade parda também ser colocada como negra, a gente acha muito importante ver onde é que está esses negros, onde é que está esses pardos na economia, na questão da condição de moradia, por que a moradia de péssima qualidade, sem saneamento básico, sem asfalto, atinge principalmente a população negra. Isso é uma forma da gente combater o racismo também, né? Principalmente, né? Quando a gente discute a situação de vida material, como que a população negra, na sua maioria, está levando a vida. Desde o final da escravidão, a população negra é marginalizada, seu modo de vida, a sua cultura, né, os seus hábitos. Surgem mitos, né, em cima da população negra, mitos falsos de que é uma população que não tem condições de trabalhar, não tem condições de se desenvolver intelectualmente, né, é uma ideologia racista, né, da população branca rica, que até hoje se perpetua, né, em muitos espaços. Então, a gente sabe que isso é um reflexo, né, de anos, uma sociedade escravocrata, né, que é muito refletida, principalmente em São Paulo, uma cidade muito rica, e um jeito de combater o racismo é principalmente lutando contra esse sistema injusto que usa as péssimas condições da população, principalmente a população negra, as mulheres negras, né, para explorar ainda mais. Então,
É isso que a gente acha que é ser uma candidatura antirracista. Combater o desemprego, combater a violência do Estado, o genocídio da população, da juventude negra e combater qualquer tipo de expressão racista que é refletida pela ideologia dominante atualmente no capitalismo. Precisamos lutar por um poder popular, vamos ter um avanço na educação, um avanço nesse debate, ainda mais quando a gente tiver o poder popular na Câmara, né, nos mandatos populares, coletivos, né, nos partidos do povo, que a gente acredita que é a unidade popular pelo socialismo. Bem, obrigada, Lucas, obrigada, Rafaela. Então, a gente se despede aqui de vocês, agradece por vocês terem aceito o nosso convite para participar desse Papo Reto e deseja para vocês uma boa campanha e, enfim, que vocês consigam colocar esses projetos em prática. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, né? E estamos aí na luta. Muito obrigado, Nina, pela oportunidade. Muito obrigado ao Tapera Taperá por esse espaço muito importante. A gente estreando aí as lives da candidatura e é muito importante mesmo esse debate, ainda mais nesse momento que o nosso povo está passando e sofrendo aí, né, dia a dia. É uma conversa que envolve muitas pessoas, né? Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigada, gente. Boa semana para vocês. Obrigado.